Bonjour e bienvenue! Essa aula ela é formidável também. Por quê? Essa aula é aquela que fala da família, o grau de parentesco de irmãos, de filhos, de pais, avós, tudo isso. E eu elaborei essa aula, ficou bem gostosa, eu gostei muito da parte como que eu fiz para que você reconheça a parte ilustrativa também e a gente vai direto para essa aula agora. On y va? Vamos lá! La famille, la famille. Faites des comparaisons. Faites des comparaisons. On y va. Eu vou te mostrar nessa aula, vai ser um passo a passo até o final dessa aula. Você vai acrescentar tudo que você precisa para essa aula. Então primeiro eu vou te trazer algumas palavras de vocabulário, depois algumas outras que você já aprendeu, como os possessivos, por exemplo, e depois eu vou te mostrar meu irmão, minha irmã. Agora você vai usar isso ainda mais. On y va. Il est marrant. Il est marrant. Elle est marrante. Elle est marrante. Il est sympa. Elle est sympa. Il est sympa. Elle est sympa. Il est méchant. Elle est méchante. Il est méchant. Elle est méchante. Il est intelligent. Elle est intelligente. Il est intelligent. Elle est intelligente. Il est mignon. Elle est mignonne. Il est mignon. Elle est mignonne. Il est vieux. Elle est vieille. Il est vieux. Elle est vieille. Ok? A tradução já está aqui do lado. Não vou ficar falando de tradução para eu te ajudar a ter mais, para internalizar mais sobre o francês. Então aqui você fez comparações de masculino e feminino e a gente vai usar isso aqui também na aula de hoje. Você lembra disso? Montançon, matassa, metesse. Aqui os plurais, aqui o feminino e aqui o masculino, quando você for falar de alguma coisa que é seu, que é sua, ou que são seus. Mes parents, por exemplo. Meus pais, por exemplo. Ma mère, por exemplo. Mon père, por exemplo. Então, por isso que é bom. Se essa aula não ficou clara, volta lá, se não me engano, está no módulo 1, onde você vê os adjetivos possessivos, montançon, matassa, metesse. Tá jóia? Então, vamos lá. Mas agora vai ficar bem claro para você. Você conhece essa família, família Simpson, uma das famílias mais conhecidas no mundo. Então, vamos lá, saber quem são eles. Então, você vai entender as frases. Eu quero que você tenha entendimento. Voici le père. Il s'appelle Homer. Voici le père. Il s'appelle Homer. Eis aí o pai. Ele se chama Homer. Voici la mère. Elle s'appelle Marge. Voici la mère. Elle s'appelle Marge. Eis aqui a mère. Voici é eis aqui. Voilà e aí está. Voici, eis aqui. Ela se chama, appelée, je m'appelle, eu me chamo, mon nom é meu nome. Então ela se chama Marge. Voici le fils. Il s'appelle Bart. Voici le fils. Il s'appelle Bart. Eis aí o filho. Ele se chama Bart. Voici la fille. Elle s'appelle Lisa. Voici la fille. Elle s'appelle Lisa. Voici le bébé. Elle s'appelle Maggie. Voici le bébé. Elle s'appelle Maggie. Voici les grands-pères. Il s'appelle Ab. Voici le grand-père. Il s'appelle Ab. Homer est marrant. Homer est marrant. Marge est sympa. Elle est très sympa. Marge est sympa. Bart est méchant. Bart est méchant. Il est très méchant. Lisa est intelligente.
Lisa est intelligente. Maggie est mignonne. Goody goody. Maggie est mignonne. Ab est vieux. Le pauvre, il est très vieux. Ab est vieux. Voici Lisa. Elle est la sœur de Bart et Maggie. Pardon. Voici Lisa. Elle est la sœur de Bart et Maggie. Aqui, eis aí, aqui está Lisa. Ela é a irmã de Bart e Maggie. Então, ela é a irmã dos dois. Ok? Sœur, irmã. Voici Maggie. Elle est la sœur de Bart et Lisa. Voici Maggie. Elle est la sœur de Bart et Lisa. Sœur, sœur. Voici Bart. Il est le frère de Lisa et Maggie. Voici Bart. Il est le frère de Lisa et Maggie. Frère, frère. Então, aí está, aqui está Bart. Ele é o irmão de Lisa e Maggie. Voici Homer. Il est le mari de Marge. Voici Homer. Il est le mari de Marge. Marie. Marie. Quase a mesma coisa em português. Ó. Marido. Voici, eis aí Homer. Ele é o marido de Marge. Voici Marge. Elle est la femme d'Homer. Voici Marge. Elle est la femme d'Homer. Femme. Femme. Então, não é fêmea, não. É mulher. Femme é mulher. Então, eis aqui Marge. Ela é a mulher de Homer Simpson. On y va. Voici Ab. Il est le grand-père de Bart, Lisa et Maggie. Voici Ab. Il est le grand-père de Bart, Lisa et Maggie. Eis aqui o grand-père. Père é pai, grande pai é avô. Então, aqui, se fosse grande mãe, seria la grand-mère, grande mãe. Mère, mãe, père, pai. Agora vamos ver sobre a árvore genealógica. Eu também fiz isso aqui, ficou bem interessante. Ou seja, você vai ver que você vai refazer de formas diferentes. Por isso que essa aula ficou bem gostosa. Ma famille, arbre généalogique. Ma famille, arbre généalogique. On y va. C'est moi, Bart. Alors, il est le fils. C'est le garçon de Bart Simpson. C'est moi, Bart. Mes parents sont mon père et ma mère. Sont mes parents. Bart, il y a sa mère, son père, ses parents. Mais lui, il dit mes parents, ma mère, mon père. Qu'est-ce qu'il y a en plus? Ma petite sœur, ma petite sœur. Ma sœur, ma sœur. Mes sœurs, mes sœurs. Une, deux. Là, ça fait pluriel. Ma sœur, ma petite sœur, mes sœurs, les deux. Ma tante, ma tante. Au pluriel, elles sont deux. Une tante, autre tante, ça fait deux tantes. Pluriel sont mes tantes. Mes tantes. Pour finir, mon grand-père. Mon grand-père. Alors, on y va. C'est moi, quer dizer, sou eu, Bart. Eu tenho os meus pais, mes parents. Mes parents. Aqui tem a minha mãe, ma mère. Ma mère. Feminino. Lembra que você viu me, ma, mon, métc, matassai, montonson. Mon père.
mon père, meu pai. Ma petite sœur é minha pequena irmã, é minha irmãzinha. O diminutivo, acho que eu vou gravar uma aula sobre diminutivo e aumentativo, para o módulo 5 ou 6. Ma petite sœur, então minha irmãzinha. Ma sœur, minha irmã. Então aqui, eles têm duas irmãs, são minhas irmãs. Colocou um S no final e me. Lembra? Me-tc. Ma tante, minha tia. Então, minhas tias. Ma tante, mes tantes, mes tantes. Então aqui é a árvore genealógica. Vamos lá, tem mais coisa gostosa aqui pra gente ver sobre família. On y va. Aqui é masculino e feminino. Como que seria? Então, já falei para você, mas eu vou falar daqui a pouquinho a tradução. Ma famille, ma famille. Então você repete comigo cada vez que eu disser, tá? Mon père, ma mère. Mon frère, ma sœur. Mon grand-père, ma grand-mère. Mon oncle, ma tante. Mon cousin, ma cousine. Mon beau-frère, ma belle-sœur. Mon beau-père, ma belle-mère. Mon copain, ma copine. Mon petit copain, ma petite copine. Mon demi-frère, ma demi-sœur. Então vamos lá. Olha aqui. Meu pai, minha mãe. Meu irmão, minha irmã. Meu avô, minha avó. Meu tio, minha tia. Meu primo, cousin, minha prima. Cousine. Mon beau-frère, meu cunhado. Ma belle-sœur, minha cunhada. Mon beau-père, aqui ao pé da letra é bonito irmão, bonita irmã. Aqui, bonito pai sogro. E ma belle-mère, minha bonita mãe, é sogra. Mon copain, meu amigo, meu colega. Ma copine, minha amiga, minha colega. Mon ami, ma amie, não tem mami, é sempre mon ami ou mon amie, só que sempre a mesma pronúncia, para amigo também. Mon petit copain, quando você vai apresentar um namorado para alguém, ele é um amiguinho. Petit é diminutivo, é pequeno. Meu pequeno colega é namorado. Ma petite copine é minha namorada. Minha pequena colega ou minha coleguinha é namorada. Mon demi-frère, aqui é meio irmão. É irmão só por parte de pai ou só por parte de mãe. E ma demi é meio, demi, meio. Minha meia irmã, ok? Mais vocabulário para você. Por quê? Porque eu estou mostrando e montando frases para você. Então vamos lá. Ce qui, quem é? É quem? É quem? Lembra que você já aprendeu sobre o qui? C'est qui? On y va. C'est moi. C'est moi. Il s'appelle Bart. Mon père. Ma mère. Ma tante. Ma sœur. Ma petite sœur. Mon grand-père. Mon grand-père. Mon chat. Mon chat. Ma grand-mère. Ma grand-mère. Mon chien. Mon chien. Mon chien. Então, seja, eu vou falar aqui e você vai repetir após eu falar, tá bom? C'est moi. C'est moi. Mon père. Mon père. Ma mère. Ma mère. Ma tante. Ma tante. Ma sœur. Ma sœur. Ma petite sœur. Ma petite sœur. Mon grand-père. Mon grand-père. Mon chat. Mon chat. Ma grand-mère.
ma grand-mère. Mon chien. Mon chien. Acho que novidade aqui é só gato, que é chá. Como se você falasse chá, bebida em português, chá, se você quiser fazer associação. Chá. E chien, lembra? I com E? Não é chien. Ah, c'est mon chien. Não, chien. Chien é cachorro. Ok? Vamos falar mais de família. Vamos lá. Tá ficando bom, mas vai melhorar. Aqui também é uma data fictícia, ok? Jeudi 1er décembre 2025. Jeudi 1er décembre 2025. Ma famille. Ma famille. Salut, je m'appelle Pierre et j'ai 14 ans. J'habite à Lyon, en France. Il y a 5 personnes dans ma famille. Mon père, ma mère, mon frère, ma sœur et moi. Mon frère s'appelle Jack et il a 16 ans. Il a les yeux marrons et les cheveux bruns. Ma sœur s'appelle Alice et elle a 10 ans. Elle est petite. Elle a les cheveux blancs e les yeux bleus. Aqui é a tradução, para você entender que ele está falando quantas pessoas tem na família, o primeiro parágrafo, e o segundo ele está falando sobre a idade do irmão, a cor dos olhos, cor do cabelo. Então, se você quiser acompanhar depois desse áudio, olhando, ouvindo em francês e olhando em português, depois tira o português, faz francês, francês. Também uma dica que eu dou, tá bom? Vamos ver mais aqui. On y va. S'appelle. S'appelle. Mon frère s'appelle Claude. Mon frère s'appelle Claude. Ma sœur s'appelle Sophie. Ma sœur s'appelle Sophie. Ma mère s'appelle Anne. Ma mère s'appelle Anne. Mon père s'appelle Pierre. Mon père s'appelle Pierre. A. A. Mon frère a les yeux bleus. Mon frère a les yeux bleus. Ma sœur a les cheveux blancs. Ma sœur a les cheveux blancs. Ma mère a les yeux verts et les cheveux bruns. Ma mère a les yeux verts et les cheveux bruns. Mon père a 40 ans. Mon père a 40 ans. Ma mère a 30 ans. Ma mère a 30 ans. Est. Est. Mon frère est drôle. Mon frère est rigolo. Ma sœur est sympa. Ma sœur est sympa. Mon père est bavard. Mon père est bavard. Mon frère est mécanicien. Mon frère est mécanicien. Ma sœur est infirmière. Ma sœur est infirmière. Mon père est maçon. Mon père est maçon. Ma famille. Il y a. No sentido de existir. S'appelle. De chamar. A. De ter. Então vamos lá. Il y a 5 personnes dans ma famille. Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère et moi. Encore une fois. Il y a 5 personnes dans ma famille. Ma mère, mon père, ma sœur, mon frère et moi. Mon frère s'appelle Paul. Ma sœur s'appelle Julie. Mon frère s'appelle Paul. Ma sœur s'appelle Julie. Il a 15 ans. Elle a 15 ans. Il y a les cheveux roux. Elle a les cheveux roux.
Il a les yeux verts. Elle a les yeux verts. É, no sentido de ser e estar. Aime, de gostar. On est allé, a gente foi. C'était, foi, esteve, estar. Onde vai então? Ó, il est, né? Ele é ou ela é. Ele gosta, ela gosta. Nós, a gente, a gente. A gente é allé, est allé, significa que nós fomos. C'était, esteve. Esteve, e aqui a gente vai ler as palavras agora que você já conhece. Il est grand. Elle est petite. Elle est grande. Il est petit. Il est sympa. Elle est drôle. Il aime jouer au tennis. Elle aime jouer au tennis. Il aime faire les magasins. Elle aime faire les magasins. Il aime regarder la télé. Elle aime regarder la télé. Il aime aller au cinéma. Elle aime aller au cinéma. On est allé au cinéma. On est allé au cinéma. On est allé au parc. On est allé au parc. On est allé à la piscine. On est allé à la piscine. C'était super. C'était super. C'était fantastique. C'était fantastique. C'était amusant. C'était amusant. Aqui um pouco mais de vocabulário para você. Grande, grande, pequeno. Sympa, você já aprendeu anteriormente. Drôle é divertido. Sympa é uma pessoa agradável. Aime é gostar. Jogar tênis. Aqui nesse modo também tem sobre esporte. Você vai ver a diferença de jouer e faire de esportes. Você vai ver isso aqui. Aime faire le magasin. Então, faire la cuisine, fazer a cozinha, fazer compras, fazer as lojas, é comprar. Regarder é olhar a télé. Aller, aller é ir. Você também já aprendeu aqui. On est allé. Então, on est allé, então nós fomos. Então, a gente é allé ao cinema, não é a gente ir ao cinema. Nós fomos, a gente foi ao cinema. No parque, na piscina, super, fantástico, amusant. Amusant foi muito bom, ok? Então vamos lá, tem mais, não acabou não. Eu vou ler para você esse texto. Depois de ler esse texto, eu vou passar para você também o texto traduzido, para você acompanhar. Então vou ler direto aqui, vou ler 2 vezes, tá bom? On y va. Aqui, 2 jovens que falam entre eles. Então, do lado de cá, acredito que seja a moça, e do lado de cá, acredito que seja o rapazinho. Vamos lá. Parlez-moi de ta famille. As-tu des frères et des sœurs? J'ai 2 frères et une sœur cadette. Mon premier frère, Marc, s'est marié l'année dernière et sa femme est enceinte. Mon second frère, Olivier, travaille pendant 1 an en Malaisie. Ma sœur, Anne, est encore à l'école primaire. Quelle grande famille! Moi, je suis fille unique. Et tes parents? Mon père est architecte et ma mère est bénévole dans une association caritative. Ma grand-mère vit à la maison depuis la mort de mon grand-père. Mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Je vis maintenant avec ma mère qui s'est remariée. Je vis avec ma belle famille. Sinéad, c'est ma demi-sœur. Je rends visite à mon père 2 fois par mois et nous passons les vacances d'été ensemble. Es-tu étudiant? J'étudie pour devenir ingénieur dans l'aéronautique. Je vais bientôt faire un stage.
à blablabla. J'aimerais enseigner anglais à l'étranger. J'envisage de m'installer en France se je peux. Ok? Aqui tem todo esse texto. Eu vou ler ele aqui agora. E depois você vai ter acesso à tradução. Parlez-moi de ta famille. As-tu de frères et de sœurs? J'ai 2 frères et une sœur cadette. Mon premier frère, Marc, est marié l'année dernière et sa femme est enceinte. Mon second frère, Olivier, travaille pendant 1 an en Malaisie. Ma sœur, Anne, est encore à l'école primaire. Quelle grande famille! Moi, je suis fille unique. Et tes parents? Mon père est architecte et ma mère est bénévole dans une association caritative. Ma grand-mère vit à la maison depuis la mort de mon grand-père. Mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Je vis maintenant avec ma mère qui s'est remariée. Je vis avec ma belle famille et Sinéad, c'est ma demi-sœur. Je rends visite à mon père 2 fois par mois et nous passons les vacances d'été ensemble. J'étudie pour devenir ingénieur dans l'aéronautique. Je vais bientôt faire un stage à Toulouse. Et toi? J'aimerais enseigner l'anglais à l'étranger. J'envisage de m'installer en France si je peux. Aqui é fille. Fille, unique. Ok. E aqui a tradução. Ok? E voilà. Agora você já aprendeu mais sobre a sua família. Quem é você, não quem é a sua personalidade. Eu, c'est moi, mon frère, mon deuxième frère, mon troisième, mon second, ma soeur, mon père, mes parents. E voilà. Refaça, faça o download dessa aula, marca como concluída. Deixe um comentário, lógico, esse comentário é um termômetro para eu saber o que está acontecendo dessa aula. Só assim eu posso saber para ajudar mais ainda. Se tiver dúvida, não hesite, coloca aqui abaixo. Merci beaucoup e à très bientôt. Tchau, tchau.